A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nesta madrugada, que é 25/11/2025, terça-feira, em Mateus capítulo 3, nesta madrugada de hoje, que é 25/11/2025, terça-feira, meia-noite e 11, vamos aqui no capítulo 3, João Batista. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vindo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que viam seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Jeová pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Jeová descendo como pomba e vindo sobre ele. Está vendo porque aqui crê na Trindade? Aqui crê na Trindade é por causa disso aí também, ó. Aqui crê na Trindade é por causa disso aqui, ó. Presta bem atenção, assiste bem com teus olhos, se liga bem com teus cérebros, ouve bem com teus ouvidos. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, ó. Quando ele saiu da água, ó, e eis que se lhe abriram os céus, ó, o céu abriu, o firmamento aí em cima abriu. E viu o Espírito de Jeová descendo como pomba e vindo sobre ele. Tá vendo lá? E viu o Espírito de Jeová descendo como pomba e vindo sobre ele, tá vendo aí? O Espírito de Jeová, ele transforma em qualquer coisa, meus irmãos. Como que eu vou falar que Trindade não existe? Sendo que o Espírito de Jeová, como pomba, se transformou em pomba, que é o Espírito Santo. Mas aqui é o Espírito do Pai, já fala, aqui está falando que é o Espírito do Pai, lá, o Espírito de Jeová. O Espírito do Pai foi sobre o Filho, né? É o Espírito do Pai. Já parou para pensar? É que eu sempre já falei, o Pai, ele tem três formas de trabalhar. Ele não é só Espírito, ele tem um corpo. Ele tem corpo. Ele não é só Espírito, como muitos pensam, ele tem corpo. Ele tem corpo. E ele pode transformar em qualquer coisa. O Pai, ele pode transformar em qualquer coisa. O Espírito Santo também transforma em qualquer coisa, gente. Ele não vai se transformar em pomba branca. Ele se transforma além disso. Ele transforma até no homem próprio, para quem não sabe. Então, por isso que aqui crê na Trindade. Jesus tá no sal da água. E o céu abriu e outra pessoa desceu. E quem é essa outra pessoa?
Então não é só Jesus que veio à Terra, não existe só Jesus veio na Terra. O Espírito Santo desceu, que é o Espírito do Pai, entendeu? Ela aí vindo sobre ele. Como é que eu vou falar que não existe trindade? Existe sim, entendeu? E não é só porque está escrito que não, eu já falei que eu tenho experiência espiritual. Eu já enxerguei os três. E continuo enxergando e ouvindo eles falar comigo todos os dias. Eu só não ouço é homens da terra, só não ouço é mulheres da terra. Os homens carnal, mulher da terra, esses aí eu não ouço esses aí não. Mas o Jesus daqui eu ouço, o Espírito Santo daqui eu ouço. O Filho dele, que é Jesus Cristo, eu ouço. Mas os homens e mulheres da terra eu não ouço eles não. Esses carnudos que não obedecem a palavra, que não devolvem os dízimos ao afeto, que não vêm à igreja, esses aí eu não ouço não. Vamos aqui, continua no versículo 17. E eis que uma voz do céu, presta bem atenção lá, e eis que uma voz do céu, presta bem atenção, eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Quem está falando aqui? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Como é que eu vou falar que não existe trindade? Olha lá, este é o meu filho, olha o pai falando aqui, ó. Desceu três pessoas ali, o Pai e o Espírito Santo, que desceu sobre Jesus. É o Pai falou depois. Presta bem atenção para vocês entenderem que, para que os falsos profetas não venham enganar vocês em nada. Que os falsos profetizam e os falsos profetas não venham enganar vocês. Ó, quando ele saiu da água e viu o Espírito, ó, o Espírito de Jeová, que é o Espírito Santo, descendo como pomba, que ele transformou como pomba, para todo mundo entender que o Espírito Santo ele transforma em qualquer coisa. Por isso que eu chamo pomba de fogo. Porque verdadeiramente é pomba de fogo. E depois foi quem falou, este é o meu filho amado em quem me comprasse. Quem não crê na Trindade é um anátema. É um anátema. Um homem mentiroso, uma mulher mentirosa, e tem que sair fora dessas seitas. Tá? Sai fora. Quem não crê na Trindade, sai fora deles, corre deles. Não aceita eles nem nas suas casas, para falar mais claramente. Não aceita essas pessoas nem dentro da sua casa, que vai trazer maldição para suas casas. Quem não crê na Trindade, sai fora deles imediatamente. Porque tem que seguir o que está escrito aqui. Quem não segue o que está escrito aqui, não pertence ao Pai, não pertence ao Filho, não pertence ao Espírito Santo. Sai fora. Não podemos aceitar nenhum tipo de pessoa dessa dentro da casa da gente. Senão traz maldição. Você vai para o inferno junto com eles ainda, se permitir. E por que essa pomba que eu chamo ela de fogo? Vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Versículo 11. Mateus capítulo 3. Versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que aqui é pentecostal. Aqui é pentecostal não é por causa de outras igrejas, aqui é pentecostal, é por causa daqui, que eu já vivi. Essa igreja tem 8 anos de sucesso. É muita caminhada que vocês nunca caminhou. Vocês nem aguentam nada, nem um passo, nem um dia vocês aguentam caminhar. Aqui já aguentou muita coisa que vocês nunca aguentaram suas vidas. Por isso que já vai não abençoar suas vidas do outro lado aí. Ó, presta bem atenção. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, tá vendo? Ó? Jesus, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, tá vendo? Olha lá, e Jesus, que é o filho dele lá, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, tá vendo? Quem não é batizado com o Espírito Santo e com fogo, não tem o Espírito Santo e não tem o fogo dele. Por isso que essas pessoas aí não vencem nada na vida. Porque não tem o Espírito Santo, não tem o fogo. Por isso que aqui é pentecostal, é por causa disso aqui, ó. Que segue a palavra, fogo. O Espírito Santo, tá falando que o Espírito Santo ele é frio? Tá falando que o Espírito Santo ele é gelo? Não. Tá falando que ele é fogo. E a igreja está aprovada e confirmada nessa palavra. Por isso que o nome dessa igreja aqui é chama de fogo. Porque a chama de fogo é o Espírito Santo. Por isso que fala, ó, o Espírito é chama e o Santo é fogo. Por isso que essa igreja aqui tem um nome chama de fogo, entendeu? Por causa daqui. E porque eu também já vi o Espírito Santo. E continuo vendo. Ele me visita de várias formas. Transformado em pomba, outras pombas, em qualquer cor de pomba, né? Ou em próprio homem, que ele vem, próprio homem também me visitar.
né? Que ele se transforma em homem, ele mesmo transforma em homem, me visita, abençoa meu corpo, abençoa essa igreja, abençoa esse ministério, abençoa essa obra, né? E me abençoa de várias formas também, aonde eu andar, aonde eu pisar meus pés, onde eu comprar, em todos os lugares, o Espírito Santo está ao meu redor, porque eu também estou ao lado do Espírito Santo. O que eu acabei de falar? Vocês eu não amo não, mas o Espírito Santo eu amo. Jesus eu amo. Jeová eu amo, mas vocês do outro lado eu não amo vocês não. Porque vocês não seguem a palavra, não estuda a palavra, não examina a palavra, não vive na palavra, não pratica a palavra, não evolui na palavra, não busca renovo na palavra, não aviva na palavra. É por isso que vocês não recebem vitória e bênção e salvação nenhuma. É nenhuma. Por isso que nós temos que batizar. Tem que descer sobre as águas. Não adianta o ser humano falando, eu não vou me batizar. Vai ter que batizar. É uma ordem. É Jesus que batiza agora, entendeu? Quem batiza agora é Jesus Cristo e o Espírito Santo. Por isso que aqui batiza através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá vendo? Porque Jesus deu honra para o Espírito Santo. E o Espírito Santo deu honra para Jesus Cristo aqui, ó. Tá vendo? Por isso que aqui crê na Trindade. Por isso que aqui batiza em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que ele abriu o céu e viu o Espírito de Jeová descendo como pomba e vindo sobre ele, tá vendo? Por isso que a pessoa tem que se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que ela batiza e receba o fogo. Porque o crente que não tem o Espírito Santo, ele não é batizado com o Espírito, ele só é batizado, mas ele não tem o Espírito Santo. Ele só desceu na água à toa em vão, mas ele não tem o Espírito, ele não tem um fogo. Então é um crente que nós chamamos de vazio, crente vazio, né? É crente vazio, é crente de palha, queima hoje e já apagou e não acende mais. Nós chamamos assim, crente de palha. Hoje está acesa, amanhã já não está mais. Esse é o palha, que só quis conhecer só a água, mas não o fogo, mas não o Espírito Santo. Por isso que nós chamamos de gelo, que é pior do que gelo da Antártica. Ele é gelo, ele só quis o gelo e ficou congelado ali, ó. E custa descongelar porque ele não quer descongelar, porque ele não quer mudar de vida. Ou ela também não quer mudar de vida. Entendeu? Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por este culto, nessa madrugada. Abençoa somente meus inscritos. Abençoa também esta minha irmã, meu irmão, minha amiga, minha amiga, que são os dizimistas, ofertantes dessa obra, deste ministério, dessa obra aqui, dessa igreja, da sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. Abençoa somente esses que estão ligados nestes dois canais aqui, que é Simão da Silva Santos Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. Abençoa somente esses que estão juntos aqui todos os dias. Amém e amém. E os que vêm também a essa obra. Então, meus irmãos e irmãs, aprendeu o João Batista. Lá, arrependeu porque chegar do reino do céu. É verdade, o reino do céu já está aí. Só não enxerga quem não quer enxergar. Né? Os tempos na terra estão acabando. Logo, logo, o Jesus, logo, logo o Pai e o Filho Espírito Santo vai buscar a igreja. Logo, logo. Os tempos já estão, bem dizer, acabados. Né? Só está esperando só um pouco. Só um pouquinho só. Que vocês nem imaginam. Se fosse vocês do outro lado, acordavam o mais rápido possível. Ele está esperando só um pouquinho só. Porque o tempo já está acabado. Então até o próximo culto e o próximo vídeo. Está esperando só um pouquinho. Igual essa igreja aqui. Essa aqui só está esperando só mais alguns escolhidos para esses escolhidos subirem junto com essa igreja. Essa igreja está esperando a mesma coisa, só um pouquinho só também. Entendeu? Até o próximo culto e o próximo vídeo. Estou de volta nesses mesmos dois canais. Simão da Silva Santos Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé.
todas as coisas já estão se cumprindo na terra, meu irmão. Todas as coisas. Agora é só um pouquinho só. Só não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento. Mas já está pouquinho já. Porque do jeito que esse mundo já está, esse mundo já virou sem graça. Já não tem mais graça em nada. Então, é isso que Jesus e é isso que o Pai e o Filho Santo quer. O mundo fica sem graça para ele buscar os seus escolhidos, só os seus escolhidos. Não vai buscar todo mundo, não. Vai buscar agora essa igreja aqui, ó. Onde que só fala a verdade. É isso aí. Até o próximo culto e o próximo vídeo.